Bom dia, queridos amigos, irmãos. Para nós é uma alegria imensa e razão de sincera gratidão estarmos aqui hoje, em função de que há muitos corações espalhados pelo Brasil espírita, pela providência divina, a fim de que nós pudéssemos cumprir com as nossas tarefas nos mais diversos rincões do nosso país. Mas isso jamais impediu que nós fôssemos uma verdadeira família. Tanto é assim que, quando nos encontramos, nós sentimos aquela afinidade entre almas que se comprometeram juntas a reencarnarem com uma tarefa. A saudade de alguns, e ainda também temos a chance de nos reencontrarmos com aqueles que eventualmente ferimos noutros tempos e agora, sob o palio da doutrina espírita, estamos juntos para construirmos a verdadeira fraternidade. Então, muito obrigado à Federação Espírita Catarinense por permitir ao nosso coração esse reencontro de almas, e especialmente em torno de uma temática nuclear, de uma temática central para o êxito das nossas reencarnações, que é o livro espírita. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul hoje abraça a Federação Espírita Catarinense. Nós somos herdeiros de amizades lindíssimas. Dentre elas, a amizade entre Oswaldo Melo e Francisco Spinelli, que são peregrinos da União e da Unificação e que, por certo, nos assistem nesse momento. Então, estender a nossa querida Esther, que está adoentada lá, nos mandou uma mensagem muito carinhosa, o seu carinho, e aos demais membros da diretoria executiva da FEC, aqui também, seu Olenir, o Vilmar, o Luiz, que anda por aí movimentando o encontro, está lá, né? O nosso carinho, a nossa gratidão. O nosso querido presidente da FEB, o Godinho, falou-nos com muita propriedade dessa diretriz número 8. Quando nós começamos a avaliar o plano de atividades, esse plano estratégico, o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, já ao final do seu segundo quinquênio, nós identificamos que sim, ele era um plano que retratava as nossas necessidades, que retratava as prioridades de trabalho das nossas quase 15 mil instituições pelo país, mas que das duas uma. Ou nós precisávamos inserir o livro espírita em todas as diretrizes anteriores, nós já tínhamos um plano com 8 diretrizes, né, Godinho? E precisaríamos tratar expressamente do livro espírita ao falarmos da difusão do espiritismo, ao falarmos da comunicação social espírita, da formação permanente do trabalhador espírita, da própria multiplicação dos centros espíritas, enfim, da nossa participação em sociedade. Todas essas diretrizes que lá estavam, elas têm um elemento de fundamentação, de sustentabilidade, de segurança, que é o livro. Ou então, seria o caso de construirmos uma diretriz inteira para tratarmos disso, para que nós pudéssemos despertar para quê? Para o tema que nos foi proposto hoje aqui, para a finalidade, para os propósitos do livro espírita, já muito bem adiantados pelo Godinho, como trouxe aqui. E nós queremos focar essencialmente em 3 elementos que ele mencionou. Porque a primeira finalidade do livro, meus amigos, por certo que é a difusão da doutrina espírita. E quando nós falamos em difusão, estamos falando na mesma coisa que divulgação? Pergunto a vocês, difusão e divulgação são uma mesma coisa? Sim ou não? Eu tenho cabeças fazendo assim, outras fazendo assim, e tenho algumas fazendo assim. Porque a pergunta é mesmo uma pergunta delicada. Existe, sim, uma relação intrínseca entre esses 2 termos. Quando eu falo divulgar, vocês, por certo, receberam alguma divulgação sobre esse encontro de hoje, não foi? Foi ou não foi? O encontro foi divulgado. Se soube qual era a temática, qual era o local, quem eram as criaturas que iriam estar aqui para desafiando a caridade de vocês, né? Vieram passar um dia todo junto com o Godinho comigo, não é? Pois bem, isto é uma divulgação.
é informar, é dar a saber. Mas quando eu falo em difundir, o que será que eu estou trazendo? Alguém me ajuda? Conhecimento, o que mais? Tem a ver com a mensagem. O que mais? Com a ideia. E avançando mais um pouco, tem a ver com conduta. Então, quando eu digo que o Espiritismo foi divulgado, eu expus às pessoas o conteúdo da doutrina espírita. Quando eu digo que o Espiritismo está difundido, significa que ele está na cultura, significa que ele está nos hábitos. E quando nós falamos do livro espírita como uma finalidade precípua de difusão da doutrina espírita, é porque ele não só nos quer trazer os princípios, mas ele quer modificar as vidas. Queria convidá-los a fazer um rápido mergulho nas suas próprias vidas. Lembrem de um livro espírita que é especial para vocês. Eu sei que nós gostamos de todos, não me venham com essa resposta assim politicamente correta, não é? Mas pela trajetória dos espíritos imortais que nós somos, existem predileções porque em algum momento da nossa história espiritual existe um livro em especial que nos tocou mais profundamente, que nos veio salvar de uma expressão do materialismo que nos causava sofrimento, que nos trouxe um consolo diante de alguma dor, que nos respondeu uma pergunta existencial daquelas: quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, por que sofro, qual o sentido da vida na Terra. Lembrem um pouquinho de um livro que é especial para vocês. Alguém conseguiu lembrar? É. Quem me dá um exemplo assim de um livro? Por favor, você, querida. Há 2000 anos. Paulo Estevam. Você descobriu o meu, né? Que foi o que eu me lembrei. Lá atrás. Depois da morte, Leon Denis. Boa Nova, Humberto de Campos. Uma das obras mais caras também ao nosso coração. Mais alguém recordou de algum outro livro? Nosso Lar. Qual foi o outro aqui? Libertação. Renúncia. Ainda ontem à noite, um amigo médico lá de Porto Alegre nos escreveu dizendo: tem uma companheira muito querida que está com diagnóstico de uma enfermidade, de um câncer já em fase terminal, e eu preciso levar um livro para ela. Que livro eu levo? E nós dissemos: o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas obras que vocês acabaram de recordar, meus amigos, recordem agora em que momento ela chegou até vocês. Porque quando nós falamos das questões no plano teórico, na fundamentação, que é extremamente importante para tudo que nós fazemos, nós que somos adeptos de uma fé raciocinada, nós não podemos esquecer de fazer a conexão com o coração. E quando nós estamos falando de um desafio imenso, que é conduzirmos o livro espírita ao seu local de real importância nas nossas vidas e no nosso movimento espírita, isso passa pelo nosso coração. E eu tenho certeza absoluta que esses livros que vocês trouxeram e outros tantos, e até o pessoal que está quietinho, eles mudaram a vida de vocês, como mudaram a minha, como mudaram a de todos nós. O livro salva, nutre, transforma, forja a têmpera de espíritos mais fortes, mais conscientes. É o repositório de vida. Isso é difusão da doutrina espírita. Não é por outra razão que o nosso querido Emmanuel, existe um momento da tarefa de Emmanuel com Chico, dentre muitos momentos marcantes, que vale destacarmos. Quando ele vai iniciar o esforço de interpretação do Evangelho.
E ele faz isso ditando uma coleção que eu tenho certeza, vou ficar cuidando aqui se alguém vai sorrir, que é uma coleção que faz parte do nosso dia a dia, chamado Coleção Fonte Viva. Conhecem? Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Pão Nosso, enfim. Mas o primeiro livro da coleção Fonte Viva, ditado ainda na primeira metade da década de 40 por Emmanuel Chico, foi Caminho, Verdade e Vida. E um dos nossos textos prediletos também dessa coleção justamente é o texto introdutório da coleção inteira, que é o prefácio de Caminho, Verdade e Vida. Porque ali naquele prefácio, quando Emmanuel nos vem trazer a perspectiva de interpretação do Evangelho, fala-nos do colar de pérolas e traz muitas outras coisas, ele também compartilha a visão que ele havia conquistado há 2000 anos com Jesus, acerca da relevância do livro e do Evangelho e do quanto isso seria aplicável de forma concreta a tudo nas nossas vidas. E foi então que lá no prefácio ele ditou esse trechinho que está aqui, dizendo-nos: o Evangelho, e aqui poderíamos ler o livro espírita, são, autêntico, não se reduz a breviário para o genuflexório. Que palavreado difícil, não é? É para nós nos elevarmos a isso, nós vamos compreender o que diz aqui. Genuflexos, quando nós estamos de joelhos, não é? Ele não é um roteiro apenas de ações exteriores. Não é breviário para genuflexório, não é alguma coisa que nos deva modificar a postura vista por todos, do ponto de vista palpável e material. Não. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo, diz ele, não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. E aqui ele já nos diz o seguinte, que o livro espírita não está circunscrito no seu propósito, na sua finalidade, ao templo, ao centro espírita. Vai mais adiante. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. E agora nos diz, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. É forte, não é? É forte porque é bom, porque é vigoroso, porque é necessário. O livro espírita, como elemento de difusão da doutrina espírita, é esse nutriente capaz de nos modificar as condutas e, com isso, alcançar uma sociedade inteira aturdida por valores materialistas que se refletem desde os impactos na política e na corrupção até a intimidade dos lares, muitas vezes assolados por relações líquidas e sem profundidade. Não há mazela humana que não possa encontrar resposta nas linhas de uma obra espírita. Não há. Então, essa convicção para nós precisa ser suficientemente forte para que, uma vez tendo um consenso, um entendimento entre nós, o livro espírita é sim esse tesouro incomparável. Nós possamos agora olhar para a família espírita e perceber os seus demais propósitos como meios para atingirmos essa finalidade que está lá. Questão 799 de O Livro dos Espíritos. De que forma poderá o Espiritismo contribuir para o progresso da humanidade? Essa é a essência da indagação do codificador. Alguém recorda do que dizem os Espíritos? Repitam aí mais alto. Vencendo o materialismo, destruindo o materialismo, na tradução do nosso Pion Ribeiro, exatamente isso. E aí eu pergunto a vocês, alguém aqui se sente em condições
de por si só, destruir o materialismo no mundo todo? Não? Que bom, porque isso significa que nós ainda não fomos alvejados de forma fulminante por um processo de fascinação que nos faça imaginar que uma criatura sozinha pode destruir o materialismo em toda a Terra. Mas vamos fazer um segundo teste, a segunda avaliação. Mas será, então, que um centro espírita sozinho consegue fazer isso? Um só. Não. Mas ele pode formar uma rede. E é aqui que nós entramos no segundo propósito do livro espírita. Ele é fonte de união entre nós. Se o primeiro propósito, como difusão da doutrina espírita, ele é abrangente e ele se volta a todos os públicos, esse segundo propósito, embora a união seja um caminho de convergência da humanidade, e é isso que afirma Paulo de Tarso em Espírito, na resposta à questão de número 1009, no Livro dos Espíritos, quando ele diz gravitar para a unidade divina, dizendo que isso é o fim, é o objetivo da humanidade. Mas para que nós tenhamos essa condição de chegarmos lá, primeiro existe um propósito imediato, especificamente voltado à família espírita. Pensemos o seguinte. Godinho nos falava, relatando a diretriz número 8, que um dos propósitos essenciais desse trabalho é garantirmos a unidade de princípios da doutrina espírita. E nós, que fazemos o trabalho federativo diuturnamente, constantemente, conhecemos muitos centros espíritas, não conhecemos? Nos últimos anos, só lá no Rio Grande do Sul, a gente já está chegando em reuniões de trabalho, assim, ouvindo, trocando, conversando. Nesse mês, a gente deve estar chegando a 250 centros espíritas, que de 2016 para cá, num projeto aprovado pelo nosso Conselho Federativo Nacional, nós tivemos a oportunidade de visitar pessoalmente, junto com as nossas equipes. Semana retrasada, o Marco fez visita junto com a gente, né, Marco? Ele andava lá pelo Rio Grande do Sul e saiu. E são situações em que a gente ouve dificuldades, em que a gente recolhe entendimentos diversos. Noutras tantas, nós identificamos atividades que não só não possuem embasamento na doutrina espírita, como se atritam com os seus princípios. É o caso das instituições que se voltam especialmente para a cura de corpos, sem compreender que, à luz da doutrina espírita, a cura é virtude. Mas falta-lhes algum entendimento, alguma base, a fim de que consigam compreender qual é o real papel de um centro espírita. Noutras circunstâncias, nós encontramos adereços, que são as luzes, que são as macas, que são ainda os laivos da apometria, que são confusões com outras circunstâncias e correntes filosóficas ou científicas que, por mais respeitáveis que possam ser, não são o espiritismo. E a nossa vivência com essas diferenças todas não pode ser uma vivência violenta ou impositiva. Mas o que nós constatamos nas instituições que estão quase fechando, naquelas que estão prestes a deixarem de ser espíritas, ou naquelas em que, por mais duro que possa ser isso que eu vou dizer, em que as pessoas são enganadas, porque elas entram por aquela porta e no frontispício, na fachada de centro espírita, e não conhecem o espiritismo. Quando entram, aquilo que encontram no interior do centro espírita não é espiritismo, mas é aquilo que elas vão pensar que é. E é com o que vão se decepcionar por falta de consistência científica. É aquilo que não atenderá à sua razão por falta de rigidez filosófica. E, finalmente, é aquilo que é capaz de não enxugar as lágrimas em função de que o consolador mutilado não consola. E aí, meus amigos, nesse dia a dia de trabalho constante, de união e de unificação,
quando nós olhamos as instituições debilitadas ou desviadas, e o reflexo disso em muitas pessoas que anseiam pelo Espiritismo, nós viramos para o posto de livros e vamos procurar as obras da casa. Nós vamos ver que obras estão numa biblioteca, estão num postinho pequeno, ou até expostas à comercialização para as pessoas. Invariavelmente, nós temos problemas ali, mostrando-nos que não poderá haver consenso entre nós, a fim de que marchemos como uma fileira coesa, respeitando as diferenças, os regionalismos, as questões geográficas, culturais, mas sem ferir o núcleo de princípios da doutrina espírita, se não lermos as mesmas obras. Então, o livro ele é uma fonte de união. Além de ser um elemento de difusão da doutrina espírita, ele é o elemento essencial de união e de unificação, porque nós só podemos nos unir em torno de um mesmo espiritismo. E quando as obras da codificação, quando as obras que são complementares, mas que são obras sérias, adequadas, como as obras de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles, quando os clássicos do Espiritismo, eles não chegam às pessoas, nós vamos tocar de ouvido. E tocando de ouvido, nós não vamos nos afinar com o diapasão da doutrina espírita. Por isso que trouxemos aqui a referência do próprio codificador, lá em Obras Póstumas, falando-nos da comissão central, mencionada pelo Godinho. E ele diz, assim será com o espiritismo organizado, diz ele. Os espíritas do mundo inteiro terão princípios, o que diz lá? Falem mais alto, assim, para vocês não ficarem sonolentos. Assim. Isso, terão princípios comuns. Princípios comuns no mundo inteiro, que os ligarão à grande família pelos laços sagrados da fraternidade, mas cuja aplicação poderá variar segundo as regiões, sem que, por isso, a unidade fundamental seja rompida. Então, esse é o segundo propósito, a segunda grande finalidade da literatura espírita sã. Unir a grande família espírita. E por que unir a grande família espírita? Por aquilo que vocês mesmos nos disseram, porque uma pessoa sozinha não destrói o materialismo na Terra, porque um centro espírita por si só não cumpre a missão do espiritismo na Terra. Essa missão só pode ser cumprida por uma grande fileira. E o desafio do número é que não percamos a unidade. Quem é que falou do Boa Nova, hein? A senhora lembra lá naquele capítulo, a família Zebedeu? Naquele capítulo nós temos a narrativa, né? Primeiro do contato dos filhos de Zebedeu com o Mestre Jesus, e ele faz a proposta então para os irmãos de um novo reino, e primeiro vai a mãe, né? Vai tirar a satisfação de Jesus lá para entender que reino era esse, para onde ia levar os seus filhos, enfim. Entende em parte, mas não muito bem. E quando o pai chega em casa, então, que era Zebedeu, ela cutuca e diz, vai lá, que existe um Galileu por aí disposto a levar os nossos filhos para a conquista de um novo reino. Então vai Zebedeu conversar com Jesus. E esse diálogo está retratado no capítulo. E é um diálogo muito bonito, porque Zebedeu narra-nos, né, a história, a saga do Evangelho, era uma criatura que já tinha um entendimento da lei divina, era um homem temente a Deus, como dizíamos naqueles tempos, e ele se encanta com a proposta de Jesus. E se encantando, então, diz ao mestre que se precisaria conquistar o maior número possível de adeptos imediatamente. E Jesus adverte, dizendo, calma lá, Zebedeu. A nossa supremacia ainda não é a do número. Primeiro, é preciso pisar a serpente do mal sob os nossos próprios pés, alertando-nos que nós cresceríamos, sim, em número, mas que esse crescimento teria que se dar a partir da edificação do bem nos nossos corações e a partir de uma fraternidade, por isso está grifado ali.
de uma fraternidade tal que nós nem precisemos das palavras para divulgar o Espiritismo às pessoas, porque elas vão enxergar a relação entre nós. A única forma, não é uma forma, a única forma de levarmos o Espiritismo à humanidade é através da união e da unificação da família espírita, porque o nosso modelo de convivência fraterna é que será a proposta, a bandeira de paz para o mundo inteiro. Fora disso, palavras ao vento. Então, nesse terreno do livro, nós precisaremos nos entender e trabalhar em conjunto. Vejamos o que diz mais aqui o nosso codificador, lá em Viagem Espírita em 1862, dizendo-nos o seguinte: isso me leva a dizer algumas palavras sobre as comunicações mediúnicas. A sua publicação tanto pode ser o quê que diz lá? Útil, se feita com discernimento, quanto perniciosa, caso contrário. E aqui nós vamos tomar contato com um elemento. Primeiro propósito do livro espírita, difusão doutrinária. Segundo, união e unificação. Mas o próprio livro, se não for trabalhado de maneira adequada, será para nós elemento de desunião. Desunião? Porque uma vez subvertidos os princípios da doutrina espírita por obras malsãs, ditadas por espíritos que por vezes não são apenas ignorantes, desconhecedores da doutrina espírita, mas são aqueles que estudam a doutrina espírita para combatê-la. E não podendo fazê-lo de forma frontal, o fazem de forma sutil, valendo-se de faculdades mediúnicas que muitas vezes não conseguiram permanecer conectadas com os propósitos da doutrina espírita e com a essência coletiva da nossa tarefa. E nesse isolamento, ou nos propósitos particulares, se inoculam conteúdos que atrasam a nossa marcha e que nos separam uns dos outros. Nós vamos ver provas concretas disso hoje. Trazendo assim, dando um spoiler, né, como fala hoje, nós vamos fazer análise de obras hoje aqui. Comparativo de algumas obras com trechos da codificação, para nós percebermos a realidade desse desafio. Topam? Então está nas nossas mãos fazer do livro luz ou sombra. Depende de nós. E também mencionou muito bem o nosso querido amigo irmão Godinho, trazendo esse mesmo trecho lá em Vias e Meios, que o livro espírita é um negócio de administração. Por vezes as pessoas estranham, né, Godinho, essa nomenclatura. Mas o quê? Estão virando empresa? Como é que é isso? Não, é a nomenclatura de Allan Kardec. É o cuidado que ele toma, justamente sob o título Vias e Meios, de nos apontar como precisaria ser essa sistemática, que nós vamos aprofundar juntos, nos exercícios posteriores e no momento da tarde em que vamos tratar da sustentabilidade. Um dos aspectos da sustentabilidade é o aspecto financeiro, não o único. Porque o livro ele é um elemento de sustentabilidade do movimento espírita em muitas frentes. Ética, espiritual, doutrinária, ambiental, financeira também. E vale a releitura do trecho, falando-nos da comissão central, especificamente ali naquele grifo que fizemos, dessa circulação de recursos. E quando a gente vai redescobrindo as letras e os trechos que Allan Kardec nos legou, nós vamos vendo que há significados múltiplos em cada pedacinho. Porque a primeira impressão é que ele está falando apenas de dinheiro, mas não está. Quando ele fala, pois que voltarão ao caixa em virtude das vendas de obras, cujo produto reverterá ao capital comum, ele está falando do retorno de almas mais edificadas para fazerem esse trabalho, também voltando à essência da Comissão Central. Porque a Comissão Central no estado de Santa Catarina é a FEC. A Comissão Central no território brasileiro é a nossa amada FEB. Em cada um dos estados nós temos comissões centrais, constituídas por orientação do codificador, com esse propósito
de fazer com que nós tenhamos esse renascimento pela convivência, passando várias vezes pela porta estreita, com o livro espírita na mão. Nós vamos detalhar esses princípios de ordem financeira também aqui, inclusive vamos estudá-los um pouco mais. Mas o que eu quero propor a vocês agora, meus amigos, é que diante desses 3 propósitos, difusão doutrinária, elemento de união e de unificação e negócio de administração, nós possamos nos situar um tanto mais na realidade contemporânea, no momento que o mundo vive, e tomarmos algumas decisões diante desses desafios que nos foram propostos pela providência divina.